Mateus capítulo de número 9. Encontrou? Quem encontrou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga espere um pouco, pastor, tenha paciência, eu chego lá. Veja comigo o verso 27. Saindo Jesus dali, 2 cegos o seguiram, clamando: Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Entrando ele em casa, os cegos se aproximaram e ele lhes perguntou. Diga em voz alta a pergunta que Jesus fez aos cegos. Novamente, todos leiam em voz alta. Eles responderam: sim, Senhor. E ele, tocando nos olhos deles, disse: seja feito segundo a fé que vocês têm. E a visão deles foi o que, irmãos? Restaurada. Quando eu disse a você nesta noite que nós estamos num ambiente de milagres, é porque eu creio que o Senhor tem milagres para as nossas vidas. Porque eu quero convidar você a examinar o ambiente em que Jesus estava, para que ele pudesse, como Filho de Deus, ser um instrumento nas mãos do Pai, não só para curar, para libertar, mas para pregar o Evangelho, enfim. Mas tudo isso acontece, irmãos, e é aqui que eu quero chamar a sua atenção, dentro de um ambiente saturado da presença de Deus. Normalmente você vai se deparar com estas realidades espirituais. Neste capítulo que nós estamos aqui olhando e conferindo juntos, tem a pergunta de Jesus a 2 cegos: vocês acham que eu posso mesmo curar vocês? Vocês acham mesmo que eu posso devolver a visão a vocês? Vocês têm certeza do que vocês estão me pedindo? Vocês acham que eu tenho este poder? E isto só foi perguntado não porque Jesus tinha dúvida de quem ele era, mas é o contexto que você precisa e eu aqui entender, porque nesses encontros nós precisamos gerar, como eu disse ao Nandinho, gerar um ambiente da presença, gerar um ambiente. O Senhor pode ressuscitá-la? Está aqui. Capítulo de número 9. Verso 18. Olhe a Escritura. Não confie só no que eu digo. Confira com a Escritura. Dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe, um líder de célula, e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo. Olhe o ambiente em que Jesus produzia seus milagres. Houve ressurreição. A filha de um líder de célula havia morrido. E Jesus vai e faz o que com aquela situação? Ele transforma aquilo que era fúnebre, morte, em algo que todos passaram a crer. Olha para mim. Jesus vai à casa daquele líder de célula. Aquele líder de célula foi procurar Jesus.
E ele foi na casa dele. E lá ele ressuscitou a filha daquele líder de célula. Chefe, a Bíblia diz aqui, chefe. Algumas traduções diz chefe da sinagoga. Ele era um líder de célula, ele era um pastor, ele era alguém importante. Nesse mesmo ambiente em que Jesus ressuscita a filha, chega uma mulher que há 18 anos tinha hemorragia. E o que acontece com esta mulher? Você já leu, já pregamos tantas vezes sobre esta passagem. O que acontece? Ela é curada. Jesus sai da casa deste chefe e se depara com 2 cegos. Olha o ambiente como estava carregado de experiências, de milagres. E aqui então tem 3 coisas que eu quero deixar para o seu e para o meu coração nesta noite, para provarmos aqui o sobrenatural. Quantos aqui querem o milagre? Quantos não é que acreditam em milagre? Acreditar, todos nós acreditamos. Quantos querem provar de milagres? Eu quero. Você sabe, eu não contei isso nem para minha esposa, vou contar agora. Quando nós estávamos sepultando a minha sogra, ela não quis ir lá no jazigo da família, mas eu fui acompanhando aquele carrinho. A Silmara estava lá, e o Ronaldo, o Nenê, Beth, enfim. Mas eu estava atrás do carrinho. Eu era o primeiro da fila. Minha sogra querida. E eu estava seguindo assim, foi até um tempo longo, né, naquelas ruas estreitas do cemitério. E eu estava assim orando, comecei a orar em línguas, comecei a glorificar a Deus, e de repente, eu comecei a adorar ao Senhor. Eu já tinha feito o culto, eles estavam lá, eles ouviram, nós adoramos ao Senhor, mas aí, o Espírito me levou a cantar, e eu estava segurando, assim, o caixão, e o carrinho andando, e eu segurando o caixão, e eu comecei a cantar. Te exaltamos, ó Cordeiro Santo de Deus, e declaramos as tuas maravilhas. Teu Espírito se manifestará. Eu disse, Espírito Santo, já pensou esse povo todo atrás ver minha sogra ressuscitar? Caixão fechado, de repente, tum, 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 tum. Abra que eu estou viva. Eu ainda vou ver isto. Eu creio em ressurreição. Você crê? Nós estamos num ambiente, irmãos, que a gente, como nosso querido amigo pastor Osmar diz, milagres são provocados, eles não caem do céu. Então veja o ambiente em que Jesus procedeu aqueles milagres. Ele ressuscitou uma menina, a mulher do fluxo de sangue toca nele e é curada. Ele ainda está neste ambiente da casa em que ficou alvoroçada porque riram dele, quando ele disse, a menina está dormindo, ela não dorme, ela não está morta. Neste ambiente, o texto que nós lemos diz, saindo, partindo daquela casa, chega 2 cegos. Preste atenção. Existem muitos cegos como esses 2 nos nossos dias. Não apenas cegos por não ter visão, mas cegos por não ver que Deus pode fazer qualquer coisa. Existem muitos cegos.
É por isso que nós precisamos com mais frequência ler os evangelhos. Eu sempre oriento aonde eu estou que para você conhecer de fato, e eu também, Jesus, comece pelos evangelhos. Comece lendo os evangelhos. Comece tendo experiências sua e com o Senhor através dos evangelhos. Além da cegueira da visão, neste caso, que era o que eles estavam ali pedindo cura, eles eram cegos mesmo, existem pessoas que estão cegas espiritualmente, ou não tem? Existem aqueles que são cegos espiritualmente. Pessoas que naqueles dias, como também nos nossos, não viam o invisível, não criam no agir poderoso de Jesus, como existe nos nossos dias. Então, que lições nós podemos extrair para a nossa vida, como aqueles cegos, 2 cegos, experimentaram a restauração e a cura para a sua visão? Número 1, eu e você precisamos nos interessar pela cura. Tem que ser algo do nosso interesse. Eu não posso me interessar por você, e nem você por mim. Eu posso estimular, eu posso falar, eu posso orar por você, mas você tem que se interessar pelo seu milagre. Foi o que esses cegos fizeram, verso 27. Saindo Jesus daquela casa, diz o texto, 2 cegos o seguiram. É aqui que está um segredo para todos nós. Quem é que nós estamos seguindo? Qual é a cegueira que precisamos nesta noite orar para que ela seja curada? Os 2 cegos sabiam o que queriam, e muitas vezes nós não sabemos. Nós achamos que sabemos. Nós muitas vezes dizemos, mas não somos claros. Aqueles 2 cegos, eles seguiram aquele que havia ressuscitado uma menina, aquele que uma mulher havia sido curada de uma hemorragia. Certamente as notícias tornou aquele lugar em polvorosa. E aqueles 2 cegos disseram: nós não podemos perder a oportunidade. E eles seguiram Jesus. Os 2 cegos demonstravam, eu penso, uma postura que não era uma vontade passageira. Eu estou com vontade de ir ao culto e quem sabe eu seja curado. Eu contei para vocês, quando eu fui acometido da diverticulite, foram dias em que eu orava em cima de Marcos 5:29, e pedia para Nádia pegar o óleo da unção e ungir o meu intestino, e eu criei na minha casa, criei aqui na igreja, muitos de vocês oraram por mim, eu criei no meu espírito um ambiente de milagres. Esses cegos se interessaram pela cura deles. Esses cegos tinham uma vontade, e essa vontade, ela não cessava. Eles sabiam que algo aconteceria, porque eles estavam ouvindo. Eles eram cegos, mas não eram surdos. Eles ouviram o alvoroço. Jesus foi naquela casa.
O líder da célula chamou Jesus, ele foi lá e ressuscitou uma criança. Ou uma adolescente. A Bíblia não diz a idade. Então eles ouviram. Os dois cegos não queriam ver, sabe o quê? A morte da cegueira. Eles não queriam ver essas coisas. Eles queriam ver a vida. Eles queriam ver as coisas que todos veem. Número 2. É preciso perseverar para ter o milagre. O que é preciso fazer? Em segundo lugar, perseverar. Veja, eles souberam que Jesus estava ali, e eles seguiram, e eles não desistiram de seguir. Eles foram aonde Jesus certamente ia. A Bíblia não dá referência de aonde Jesus estava indo. Mas eles seguiram. Eles foram atrás. Como esses dois cegos conseguiram seguir Jesus? Nós não sabemos. A Bíblia não dá nenhuma pista de como eles seguiram Jesus, mas eles seguiram. Eu penso que eles seguiram assim. Eles iam perguntando: onde ele está agora? Para onde ele foi? Qual é o caminho que ele tomou? Ele entrou em alguma casa? E eles foram indo. Preste atenção no tema desta noite. Vocês creem que eu posso fazer isso que vocês estão me pedindo? Então eles se interessaram pela cura, pelo milagre. Eles perseveraram no milagre. E número 3, para a gente orar. Eles tinham um objetivo na oração deles. E aí para mim é que eles foram muito assertivos. O verso 28 diz que eles responderam: sim, Senhor. Mas sabe qual é a certeza que eles tinham? Não é a resposta: sim, Senhor, nós cremos que tu podes nos devolver a visão. A certeza deles era essa: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Olha que oração poderosa, muito complicada, muito difícil de ser feita. Filho de Davi, tem compaixão de nós. Eles seguiram, eles clamaram: Filho de Davi, tem compaixão de nós. Eu quero fazer aqui uma aplicação. Existem pessoas que não têm nem consciência que estão cegas. E precisavam fazer uma oração: Senhor, em qual área da minha vida eu ando como um cego? Saia do seu lugar, venha aqui à frente para nós orarmos aqui juntos. Você sabe, irmãos, por que eu estou sendo tão didático, espero, nesta mensagem? Porque aqueles cegos, ao orar, Filho de Davi,
tem misericórdia, tem compaixão de nós. Eles estavam dizendo, eles não estavam vendo, mas estavam dizendo: nós não temos mérito algum, eu não mereço, mas o Senhor pode me curar. Por isso Jesus perguntou para eles: vocês acham que eu posso curar vocês? Vocês acham que eu posso devolver a visão a vocês? Vocês acham que eu sou capaz de fazer isso que vocês estão me pedindo? Então a oração que nós precisamos fazer hoje aqui, qual é, irmãos? Jesus, Filho de Deus, tem compaixão de mim. Tem compaixão desta cegueira que eu me encontro. Tem compaixão dessa cegueira. E aí você sabe qual é a cegueira que você está convivendo. Pode ser física? Pode. Pode ser espiritual? Pode. Pode ser familiar? Pode. Pode ser qualquer tipo de cegueira. Mas o mesmo Jesus que perguntou para aqueles dois cegos: vocês acham que eu sou capaz? Ele pergunta para nós nesta noite: você acha que eu sou capaz de curar você dessa cegueira? Qual é a resposta que nós daremos a Jesus nesta noite? Qual é a resposta? A única coisa, irmãos, prestem atenção nisso para a gente orar aqui. Eu tenho 3 minutos. A única coisa que interpunha os cegos para voltar a enxergar é a pergunta que Jesus fez. A resposta deles é que fez com que acontecesse o que aconteceu. Eles foram curados. Você leu comigo aqui. Eles voltaram enxergando. Eles eram cegos, mas voltaram como? Enxergando. Nós chegamos aqui cegos em alguma área da nossa vida. Como é que nós vamos voltar? Ah, eu gostei. Nós chegamos aqui com alguma cegueira, que é comum. Nós somos humanos. Você colocou aqui qual é o nome da sua cegueira? Colocou aqui? A minha está aqui agora. Qual vai ser a nossa oração para ser atendida? Filho de Davi. Filho de Davi. Filho de Davi. Tem compaixão de nós.